Boto. E, Justo. Cara, eu tenho mais uma pergunta aqui na pauta sobre a Arthur para depois a gente começar a falar um pouco da mineração em si também. perfeito. Mas, tipo, qual é a matéria-prima que a gente usa para gerar energia? Tipo, o que que a gente usa, sabe? Porque a Arthur se propõe a ser uma empresa ESG, né? Uma empresa que produz sem gerar externalidades. Como funciona isso? Cara, a gente basicamente, que a gente compra energia do grid, né, da rede, vamos lá. É de uma região onde a matriz ela é majoritariamente renovável, não é uma região onde tem muita hidrelétrica e, enfim, eólicas. Existe uma parte pequena de gás lá também, só que gás hoje, inclusive pela União Europeia, é considerado green energy, porque de fato, cara, gás você está emitindo muito pouco CO2 em cima disso. E o que a gente também faz é utilizar o gás associado do processo de extração de petróleo, né? Que é o tal do flare gas. É quando você basicamente está extraindo petróleo do solo, aí você não extrai só petróleo, né? Você sai petróleo e sai gás junto. Esse gás vai ter muito metano e outros hidrocarbonetos um pouco mais pesados. Você vai ter ali propano, butano, pentano, hexano, etc. E esse gás, ou você direciona ele para uma tubulação, né, para um pipeline e joga isso para a rede, ou você, que isso você tem que estar basicamente próximo de um pipeline, assim, que construir um pipeline, isso é extremamente caro, então em muitos postos de extração de petróleo você não tem viabilidade econômica de construir um pipeline para levar esse gás para algum lugar. O que é hidrocarboneto mais pesado, você consegue colocar alguns equipamentos ali e liquefazer ele, né? Que é o famoso gás de cozinha, tal do GLP, gás de efeito de petróleo. Então, que você bota pressão nesse gás e aí com isso os hidrocarbonetos mais pesados eles condensam, viram líquidos, e aí você extrai eles, bota um caminhão lá e manda isso embora. Mas você tem um carinha aí que é muito mais difícil de você liquefazer, que é o metano, né? E o que você faz com isso? Cara, você consegue ele quer fazer metano? Consegue. Só que você gasta uma energia gigantesca, caro para burro, e não é economicamente viável. Então o que os caras fazem? Botam uma tocha lá no poço de petróleo e tocam fogo nessa tocha para ficar queimando esse metano. Por que eles fazem isso? Porque o metano é 40 vezes mais retentivo de calor do que o CO2. Então ele é um dos maiores inimigos em termos de efeito estufa, né? Então você tem que dar Cara, algum jeito nesse metano. eu tava vendo esse dado ontem, se eu não me engano, é 86. Tipo, se eu não me engano, tipo, uma unidade de metano é equivalente a 86 carbono equivalente. Exato. Então, Só você tem falando, aí um. é duas vezes mais, tipo, pior ainda do que você já tava pensando, que já é muito mais cagado. Então, e o que acontece? Vamos lá. Isso é o que um metano é, gera de carbono equivalente, em termos de efeito estufa, né? Aquecimento global. Agora, se eu queimo esse um metano, ele vira um CO2. Então, eu tenho uma proporção aí de, teoricamente, redução de carbono equivalente, né? Agora, o que eu faço com isso? Por isso os caras fazem o tal do flare, que eles botam a tocha lá e queimam. Só que essa queima da tocha, ela é extremamente pobre, ela não é completa. E com isso você acaba liberando metano para a atmosfera, você libera CO também, né, monóxido de carbono. Mais que isso, cara, se às vezes você tem um vento muito forte, essa tocha apaga. E você tem um cara que, aí você tem um problema que eles chamam de venting, que é os caras que de fato jogam o metano puro para a atmosfera. E aí Isso é calma, um, só fazer um adendo nisso, que isso aí que chama venting, na verdade, o flare é o cenário otimista para os lugares que têm uma boa fiscalização. Tipo, isso é o quê? Estados Unidos e mais alguns outros lugares do mundo. Para a maioria dos lugares que não tem fiscalização, eu não duvido que o pessoal só
liga o foda-se, assim não se importa e deixa realmente o gás vazar sem se preocupar, porque mesmo fazer a coisa de queima do gás, o flare, ainda é um custo, ainda é um dinheiro Não, gasto. vamos lá, Letra. Eu não sou expert da indústria de petróleo, tá? Então, pode ser que eu cometa aqui algum equívoco. Mas do que eu já conheci do mercado, conversando com gente da área e lendo muito, buscando papers, etc., basicamente quem reporta o que é o venting é o próprio produtor, tá? Então aí você já percebe que existe um grave conflito de interesse. Um certo viés aí nesses dados. Você tem uma série de papers que avaliam imagens de satélite de pontos de calor, porque o flare, a tocha, é um ponto de calor, certo? Você vê que esses pontos eles ficam acesos por curtos períodos no ano e por outros períodos eles estão totalmente apagados. Então, talvez o que faz sentido é que quando existe uma fiscalização, os caras acendem. E depois se apagou, continua apagado. Então, o problema do venting é muito maior do que de fato é reportado. E, nesse sentido, a gente atua como um mitigador de CO2, e a gente entra na área do que eles falam, né, que é de methane mitigation, né? Methane capture, que é de fato o que? Você, cara, você dá um uso para o metano. E é muito interessante porque eu li um paper do Canadá de 2012 ou 13, se não me engano, onde os caras estavam justamente endereçando esse problema do venting e do flare, contando justamente essa historinha aí que tem muita tocha que fica apagada uma boa parte do ano e só fica acesa em um período determinado. E o que eles falam? Que infelizmente isso naquele momento não existia nenhuma atividade que conseguisse utilizar com aquela quantidade de energia que era desperdiçada no flare com de maneira eficiente. Ou seja, você não tinha nada porque você tem que usar isso no site, mas tem que usar isso no lugar. Você não consegue transportar esse gás. Se você pudesse transportar, você estaria vendendo para a rede. Só que você não tem o que fazer, porque isso é longe da cidade, você não tem pipeline, você não consegue liquer fazer isso e colocar no caminhão. Então você tem que usar no lugar. E não existia, até aquele momento, nenhuma atividade com densidade energética suficiente, de consumo, né, de energia com uma densidade suficiente para fazer aquilo no local, e por isso a opção que se tinha era queimar. Deixa eu E te. aí, Não, não, continua, continua, desculpa. não, e aí nisso o mining surge, por quê? Porque mining é uma atividade que ela é agnóstica em termos de localização, né? O Bitcoin que eu minero aqui no Brasil é o mesmo lá do Wyoming, é o mesmo da Rússia, é o mesmo do Zimbábue, é exatamente o mesmo. Então, se eu tenho uma fonte de energia que me entrega, eu tenho internet para transmitir o bloco, pronto, é tudo igual. Então agora eu consigo consumir energia em loco. Pode seguir aí. Tudo isso, assim, pra mim faz muito sentido porque eu já estudei o tema. Mas, aproveitando que você é engenheiro, você vai ter uma visão mais técnica. Me explica melhor por que a gente não poderia simplesmente gerar essa eletricidade queimando metano e armazenar ela em baterias. Tipo, bateria não é uma tecnologia boa o bastante para isso? Cara, porque a bateria ainda é muito cara, né? Você ainda não tem tecnologia suficiente para. Você vê, os grandes projetos solares e eólicos que rodam com bateria ainda não têm uma viabilidade econômica interessante. Não funciona ainda. É um problema grave que a indústria tem. A bateria é cara, né? E aí, nisso, vamos lá, aí, de novo, isso, opiniões Paulo Paganelli, não necessariamente da, da Arthur Mining. Cara, se fala muito em transição para os carros elétricos, né? Cara, você tem um problema gigantesco de matriz energética que vai acontecer aí. Querendo ou não, o combustível fóssil tem uma densidade energética gigantesca e você precisa de densidade energética. Então, a partir do momento em que você vai querer trocar todos esses gigajoules de energia que estão depositados nos tanques de combustível
dos carros, dos caminhões, das máquinas agrícolas e tudo que se mexe, que precisa de combustível fóssil como fonte de energia, e trocar isso para energia elétrica, você vai ter que produzir isso em algum outro lugar. E basicamente, você vai ter que ter bateria para tudo isso também. E isso hoje ainda é um problema. Talvez, em breve, isso seja muito mais, já seja resolvido, né? Já melhorou muito, né, do que era há 5 anos atrás, 10 anos atrás, para que você tem tecnologia de bateria hoje, né? Mas, de fato, nem tudo é tão simples assim. Justo. É, eu sempre penso em toda a questão também de onde vai vir a matéria-prima, assim, tipo, lítio não é um elemento abundante, assim, tem poucos lugares que tem minerações de, sabe, tem mineralização de lítio, é relacionado ao salário só, por exemplo. E aí, Então, tipo, a maior concentração é na Bolívia e a Bolívia considera o salário sagrado e não quer minerar ele. pois é, então, enfim, a gente entra nessa praia que já não é que eu domino tanto que você sabe muito mais do que eu. Não, Mas, é só pra dizer que assim, a gente não. Mesmo se a gente conseguir uma tecnologia, como a gente vai gerar escala nela, sabe? Tem umas coisas que exato. o pessoal não leva em conta e parece que é simples um negócio que não é necessariamente simples. Cara, existe uma coisa que isso se fala pouco e é lindo, né? Na engenharia mecânica, a minha maior paixão sempre foi a termodinâmica, que é basicamente, se você for olhar na essência, é a energia, né? O comportamento da energia. E você tem um cara que se chama exergia, né? E você consegue fazer justamente um fluxo de ciclo de vida das coisas. E se você olhar desde o início da cadeia de algumas fontes renováveis, por exemplo, você pega uma eólica ou uma placa solar, quando você faz o caminho exergético de tudo isso para o quanto que você teve que empregar de energia para conseguir lá no final, na ponta, então quando você tiver a tua plaquinha instalada lá no seu terreno, quanto que ela está gerando energia, mas qual que foi o caminho de energia gasto até chegar lá, cara, a conta ela não é tão bonita quanto se vende.